Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos nesse culto de quarta-feira, onde nós clamamos o nome de Jesus. E sabemos que quando clamamos, Ele vem ao nosso encontro, Ele ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores e está sempre com os seus braços estendidos a nos abençoar. Os seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar, mas Ele quer te abençoar nesta noite. E que você possa se derramar diante da presença do Senhor, que você possa entregar os seus anseios, tudo aquilo que tem te afligido, nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz nos Salmos 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o seu salmista já responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso clame o Senhor nesta noite, glorifique e exalte o nome do Senhor. É isso que eu quero abrir esse culto de oração, cantando, se clamares, clame ao Senhor, porque Ele está sempre pronto a te ouvir, a te escutar e a te abençoar. Aleluia! Exalte aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Santo, santo é o nome do Senhor. E nós clamamos o teu nome nesta noite, Pai. Grande conquista, alguém chegou e matou tua alegria em tudo. Te espero ouvir clamar, não me canso de te ajudar. Tudo acontece se clamares, vitórias vêm se me clamares. Eu quero ouvir-te então clamando,
afligido, ó Pai, que o Senhor venha com tua mão de poder, ó Pai, restaurando corações nesta noite. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, ó Pai, nesse momento, esteja derramando graça, Pai. Aqueles que são sobrecarregados, tua palavra diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Senhor. Entregamos nas tuas mãos a nossa igreja. Que o Senhor abençoe o teu povo, cada família da tua igreja, Senhor. Que o Senhor revista o teu povo com autoridade vinda do céu, vinda do Senhor. Que a tua unção, ó Pai, a bênção do Senhor, seja derramada sobre cada lar, ó Pai, nesta noite. Abençoe o pastor Paulo, sua família, o pastor Luciano, a sua família. Abençoe a palavra que será trazida e ministrada aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz e atender o teu chamado e expandir o reino de Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade, orando em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste culto de quarta-feira, nós queremos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com os amados irmãos. Refletir no livro de Atos 2, do capítulo 36, do versículo 36 ao versículo 41. Atos 2, versículo 36 a 41, onde a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós lhe damos graças a Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor, ó Pai, tem estado conosco a cada dia, o Senhor tem nos dado, ó Pai, o alimento da Tua palavra, Senhor Deus, o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus, quando deitamos e quando levantamos, ó Pai, e até aqui, Senhor Deus, o Senhor nos sustentou, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque tem sido fiel, Senhor Deus, a nós, ó Deus, muitas vezes quando nós não somos, ó Pai. Por isso, ó Deus, pedimos perdão pelas nossas faltas, os nossos pecados, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra essa noite, Senhor Deus. Fala aos nossos corações através dela, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Pai, pois é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra que eu trago para os irmãos esta noite não é muito longa, mas é para que nós possamos refletir um pouco sobre a oração, né? Ao orarmos pelas pessoas que precisam, pessoas que ainda precisam ser salvas, pessoas que precisam do nosso Deus, assim como nós um dia nós precisamos também. E nós estamos aqui diante de um texto onde nós vemos o discurso de Pedro, né, quando houve ali a descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes. E nós vemos Pedro falando, se nós olharmos um pouco os versículos anteriores, nós vemos Pedro se levantando dentre os judeus e as pessoas que ali estavam achando que eles estavam bêbados, né? E ele diz: olham, varões, né, judeus, nós não estamos bêbados como vocês pensam, né? Sendo essa hora do dia, a terceira hora, né, às 9 horas, né, logo cedo, nós não estamos bêbados, mas o que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel ele disse que aconteceria, né? E ali ele começa a expor a palavra do Senhor, as profecias sobre Jesus Cristo, aqueles a quem eles haviam crucificado naquela cruz, né?
E o interessante, meus amados irmãos, é que nós olhamos o versículo 37, que foi onde nós lemos, do 36 até o 41, e se atentando para o versículo de número 37, acontece o seguinte: ouvindo eles essas coisas, diz que compungiu-se o coração deles, né? Eles ficaram aflitos com aquilo que eles ouviram da palavra do Senhor, né? Então ficaram aflitos no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né? E agora, irmãos, o que nós faremos, não é verdade? Como que nós precisamos fazer agora depois de tudo isso que nós ouvimos? Ou seja, aquilo pesou no coração deles de saberem que Jesus Cristo, aquele que havia de vir, aqueles a quem eles tantos esperavam, eles acabaram crucificando, né? E que faremos agora, irmãos, né? Essa frase que nós ouvimos, meus amados irmãos, eu queria me prolongar um pouco nela, porque é uma frase de pessoas que ouvem a palavra do Senhor, pessoas que se atentam àquilo que Deus tem para elas, ouvem sobre aquilo que Jesus Cristo fez por elas e estão ali com o coração pesado naquele momento, porque se sentem verdadeiros pecadores diante de Deus, sentem que a promessa foi cumprida, né? E que eles, por algum motivo, ficaram cegos àquela promessa e fizeram o que não deveriam fazer, né? E acontece que, se atentando a esse versículo, nós percebemos então esse peso no coração deles, essa tristeza de ouvir a palavra de Deus e sentirem-se pecadores diante daquilo que aconteceu, né? E eu queria trazer para os amados irmãos essa situação para os dias de hoje, onde que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Eu tenho falado muito das questões dos últimos tempos, dos últimos dias, porque essa situação que nós vimos na vida daquelas pessoas que ouviram, né, ali a palavra do Senhor, e naquele dia foram acrescidos ali quase 3.000 pessoas, né? Sabendo-se que naquela época não se contava crianças e mulheres, né? Então nós podemos ter aí a noção de que foram muito mais pessoas do que essas que se converteram com a palavra de Pedro. E nos nossos dias que nós vivemos hoje, nós não temos visto tais situações, nós não temos visto as pessoas se compungindo o coração, né? Ficando aflito no coração ao ouvir a palavra de Deus, né? Não tem o temor e o tremor ao ouvir a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, nós temos visto pessoas no nosso tempo verdadeiramente caçoadores da palavra de Deus, né? Pessoas que fazem piadas da palavra de Deus, pessoas que ouvem a palavra do Senhor, riem, dão as costas e não têm mais temor e tremor. Há um bom tempo atrás, nós víamos, na minha época de criança, eu ainda ouvia muito falar das cruzadas, onde Billy Graham e tantos outros passavam por aí e havia ali pessoas em estádios que choravam, se arrependendo dos seus pecados e se tornavam realmente verdadeiros cristãos, que seguem até hoje. Muitos partiram e estão com Cristo, né? E realmente aquela palavra desses pregadores fizeram um efeito na vida dessas pessoas, a ponto de que elas tiveram a sua vida transformada, a sua vida mudada, né? E nós não vemos mais tanto isso hoje, não é verdade? Nós não temos visto pessoas em multidões aceitando a Jesus Cristo e se tornando verdadeiros servos do Senhor. Muito pelo contrário, nós temos visto pessoas que até dizem aceitar a Jesus, mas no final das contas a fraqueza do coração e o amor ao mundo é tão maior do que aquilo que Jesus está oferecendo a elas, para elas, que elas não querem viver uma vida, né, com Jesus Cristo, não querem viver uma vida diante de Deus como um verdadeiro cristão. São pessoas que, como vento, né, elas vão para qualquer lado, não é verdade? E não se firmam na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não faz o efeito que deveria fazer na vida delas, porque a vida delas estão mais prostradas às coisas do mundo do que às coisas de Deus, né? E aí a gente pode ler lá então em 2 Timóteo 3, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, aonde Paulo diz a Timóteo o seguinte, do versículo 1 ao 5, a impiedade dos últimos dias, né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis,
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, né? E nós vemos que Paulo ele fala a Timóteo que nos nossos dias, nos últimos dias, haveriam dias trabalhosos. E por que haveriam dias trabalhosos? Porque os homens estariam exatamente como Paulo diz aqui na palavra do Senhor, né? Presunçosos, desobedientes ao Pai, mais amantes das coisas do mundo do que amantes das coisas de Deus. É por isso que é tão trabalhoso a gente conseguir pregar o Evangelho para pessoas e ter a certeza ali, confiar de que aquela pessoa ela vai permanecer firme ali na palavra de Deus, né? Porque os últimos dias são dias realmente trabalhosos, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas aquilo não fica no coração delas, elas não absorvem a palavra de Deus e não há esse arrependimento que é necessário para uma vida realmente, uma conversão, né? Para que haja realmente uma conversão na vida da pessoa, para que ela seja realmente uma nova criatura diante de Deus. Os nossos dias são dias difíceis, né? Dias trabalhosos. Mas como nós estamos pregando hoje num culto de oração, eu quero trazer outra palavra também, em cima de Atos 2, onde Pedro continua seu discurso. Se nós voltarmos um pouco atrás, ali nos versículos 20 e 21, no discurso de Pedro, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai falar um pouco sobre as profecias de Joel, dizendo que a profecia de Joel está se cumprindo, né? E ele diz ali que o sol se converteria em trevas, né? E a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então nós não podemos perder a esperança. Apesar de vivermos num tempo onde os corações das pessoas estão frios, onde elas estão mais amantes das coisas do mundo do que das coisas de Deus, nós não podemos perder a esperança de que elas podem ser salvas, apesar do jeito que anda o mundo, apesar de vermos a situação que nós temos visto nos nossos últimos tempos. Porque acontecerá que todo aquele que clamar o nome do Senhor, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor será salvo. Nós temos que crer, meus amados irmãos. Nós estamos hoje participando de um culto de oração e nós não podemos desanimar dessas pessoas, não podemos desanimar daqueles que nós amamos, não podemos desanimar do mundo e simplesmente viver uma vida dizendo que nos últimos tempos as pessoas seriam frias, as pessoas não vão querer aceitar a palavra, vão caçoar, vão dar risada. Não há jeito para essas pessoas. Há jeito sim, né? Há jeito, porque nos últimos dias todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então assim, a palavra do Senhor, ela vai e ela volta, mas ela nunca volta vazia. Então nós temos que confiar que até nos últimos dias, apesar dos corações estarem frios do jeito que estão, apesar das pessoas estarem levando o evangelho de qualquer jeito, muitas pessoas se dizem cristãos, mas poucos negam ser cristãos, né? Ou seja, tem a aparência de piedade, mas negam o efeito dela realmente, né? Ou seja, se dizem cristãos, se dizem pessoas piedosas, mas na verdade você vai olhar a vida da pessoa, não há nada de cristão nela, não há nada de piedoso nela, não há nada que demonstre uma transformação verdadeira feita ali com a salvação de Cristo Jesus através do arrependimento dessa pessoa. Ela nega esse arrependimento que um dia ela teve na frente de todos e confessou Jesus como seu único verdadeiro Salvador, mas ela não se demonstra uma nova criatura. Mas nós temos que crer, continuar orando por essas pessoas, para que Deus faça realmente uma transformação na vida delas, porque nos últimos dias, até nos últimos dias, as pessoas invocarão o nome do Senhor, e haverá tempo para essas pessoas que invocarem o nome do Senhor e tiverem as suas vidas transformadas ali, de serem salvas, né? Nós como igrejas, né, meus irmãos, sabedores de que apesar de estarmos nos últimos dias, né, e estarmos vivendo diante de uma geração corrupta, insubmissa, né,
a palavra ela ainda nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então nós, um culto de oração como hoje, devemos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha salvar o máximo de pessoas possíveis. Pedir ao Senhor que venha salvar os filhos, os tios, os primos, sobrinhos, avós, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto existe vida nessas pessoas, nós podemos ter a esperança que, através da palavra, eles se converterem, né? Através da palavra houver uma mudança de vida realmente, invocarem o nome do Senhor, eles serão salvos, né? Então que nós possamos, meus amados irmãos, continuar firmes em oração, buscando a palavra do Senhor, proclamando ainda a palavra do Senhor, porque apesar de não serem tantos como na época de Pedro, apesar de não serem tantos como Billy Graham, que juntavam milhares de pessoas ali, e muitos eram salvos com uma única palavra, uma única pregação, né? Apesar de hoje nós estarmos catando de um em um, como se estivesse pegando milho ali, um em um aqui, né? O Senhor está fazendo a obra e pessoas estão sendo salvas. Talvez não da forma que nós, como pregadores, gostaríamos de pregar para multidões e multidões como a de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converterem, as 3.000 serem salvas ali diante daquela pregação, né? Mas ainda há pessoas que estão ouvindo a palavra do nosso Deus, há pessoas que estão recebendo as nossas orações e estão tendo as suas vidas transformadas, né? Que nós possamos continuar firmes diante do nosso Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele há de trabalhar na vida das pessoas e que nós veremos muitas pessoas ainda no nosso tempo, apesar de toda dificuldade, sendo salvas e transformadas para a honra e glória dEle, né? E se você que tem ouvido essa palavra, você ainda não se converteu, não entregou a sua vida a Jesus, eu convido a fazer isso hoje ainda, porque nós acabamos de ler a palavra do Senhor a Timóteo, e nós vimos que Paulo, ele instrui a Timóteo, que é um jovem, a se dispersar dessas pessoas, se afastar dessas pessoas que são desobedientes aos pais, que são insubmissas, que são mais amantes do mundo do que amigos de Deus. A palavra que Paulo dá a Timóteo é que ele se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas contaminam, né? Acabam contaminando o coração e acabam separando, né? Trazendo dificuldades àqueles que ouvem a palavra do Senhor de seguirem firme nela. Então, o conselho que eu dou a você é o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo. Se afaste dessas pessoas o mais rápido possível e se apegue a Deus, para que haja salvação para você, né? Ou seja, se está difícil seguir firme na igreja, continua buscando a Deus e se afasta das coisas ruins o mais rápido possível, porque essas coisas têm o costume de atrair os jovens para o mundo e fazer com que eles se esqueçam de Deus, né? Então que nós possamos continuar firmes diante de Deus, sabedores de que o tempo está próximo, em breve o nosso Salvador virá, e há tempo ainda de que as pessoas sejam salvas, e que nós possamos usar um culto como hoje para orar por essas pessoas, para que realmente tenham uma transformação e sejam salvas pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa oração que eu faço por você neste dia, né, que você continue firme, crendo que os seus familiares vão ser salvos em nome de Jesus, continue pregando a palavra a eles, continue orando por eles. E a minha oração a quem está ouvindo essa palavra e ainda não se converteu ao Senhor é que você entregue a sua vida a Jesus o quanto antes, para que haja tempo e para que você seja salvo também, assim como nós somos salvos. Feche os seus olhos neste momento, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra, e que essa palavra possa ter vindo ao teu coração e ter falado a Ele, né? Se você estava pensando em desistir, se você estava desanimando, né? Não desanime, continue firme, continue orando e buscando a presença do Senhor, e um dia nós veremos a glória do Senhor, veremos a ação do Senhor sobre a vida daqueles que nós temos buscado a transformação, e também sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, que o Senhor venha continuar falando, Senhor Deus, aos nossos corações depois dela, Senhor Deus, nos instruindo, Senhor Deus, em coisas talvez que não foram faladas aqui, mas que eu tenho certeza que o Senhor trará ao coração daqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, essa palavra esta noite, Pai. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe, Senhor Deus, a cada dia,
e que logo mais possamos, ó Pai, estar todos juntos, louvando e agradecendo o Teu santo nome, Pai, até o dia da Tua volta, Pai. Que haja salvação, Senhor Deus, para as pessoas, Senhor Deus, que a Tua palavra continue falando aos corações, quebrando, Senhor Deus, correntes, ó Deus, tirando todo o jugo, Senhor Deus, e livrando, Senhor Deus, o homem, ó Pai, do pecado e da condenação, Senhor Deus, do inferno, Pai. Coloca a Tua mão de poder sobre cada um, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, pois a oração que eu lhe faço em nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vou encerrar este culto com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus, o seu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo conosco estejam, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.